Você já parou para pensar no impacto positivo que um diagnóstico muito bem feito e com métodos, processos, pode causar na sua produção? Eu sou o André da ADM e vou mostrar para vocês os nossos reparos em eletrônica, sendo servo drive, fonte, inversores de frequência, CNC, IHM. A minha ideia é mostrar para vocês os nossos métodos e os processos em reparo eletrônica para a indústria brasileira. Na ADM, a gente procura receber a informação do cliente, né? A ligação, a máquina parou, as coisas não estão boas, geralmente é uma ligação aflita, né? E a gente está aqui para tentar ajudar a entender o defeito, o que está acontecendo, não só no equipamento, naquele alarme apresentado, mas também na raiz do problema, né? Remotamente a gente já consegue imaginar o que pode ser um alarme X, um alarme Y, alguma coisa, né, relacionada a hardware. Então, remotamente, a gente vai te fazer algumas perguntas. Como que está a isolação do seu cabo? Como que está a impedância do seu cabo? O seu cabo está sofrendo ressecamento? O seu servomotor ou motor spindle estão com a isolação ok? O cabo de sinal está ok? A leitura de sinal está coerente? Por quê? Essas perguntas vão ajudar a gente a entender a raiz do problema, o que está acontecendo. E quando é concretizado, a gente entende que aquele é o caminho, aquele hardware apresentou um defeito, aí sim a gente monta uma operação, né, inicialmente pela logística, para diminuir o tempo de máquina parada. A nossa logística está sempre nas regiões, né, muitas vezes no Vale, Minas Gerais, região de Sorocaba, São Paulo. Então começa por aí. A nossa ação começa entendendo e buscando entender junto ao cliente a real necessidade. Identificamos isso, a gente traz o equipamento para a ADM, onde os técnicos e a expedição trabalham de forma sincronizada, né? Então, entendendo que a máquina está parada, a necessidade do cliente, a emergência, né, o prejuízo que a máquina parada pode causar, todo o nosso processo ele é unificado para que quem ganhe seja o cliente. Então o equipamento chega aqui, a gente inicia com testes preliminares, né, medição do IGBT, alimentação do sistema eletrônico das placas, sendo Simodrive, Synamics, servoacionamento Fanuc, servoacionamento Okuma, servoacionamento Mitsubishi, enfim. O fabricante, nesse momento, ele ainda não interfere. Por quê? Basicamente, as tecnologias são muito próximas. E o nosso time, a nossa equipe técnica, ela está qualificada para entender o que está acontecendo de forma ágil, respeitando processos, registro de imagens. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês, que o nosso foco ele é o diagnóstico. A gente precisa ser assertivo no diagnóstico para não penalizar e não expor a placa, estressar a placa mais do que o necessário. Por quê? Quando a gente realiza uma intervenção técnica a nível componente, a gente está estressando a placa para algo que ela não é fabricada. Nenhuma placa eletrônica foi feita para que tenha substituição de componentes. Então as nossas técnicas elas vão além do diagnóstico correto. Quando inicia a intervenção, é a temperatura do ferro de solda, da estação, né? É o soprador na temperatura correta, é o entendimento do hardware, qual que é a vida útil desse hardware? É um hardware de mais de 10 anos, de mais de 20 anos? Todas essas análises elas são importantes para que a gente respeite o equipamento. Geralmente, o circuito de potência ele é composto por um banco de capacitores, os óptimos, né? Antes de chegar até os IGBTs. Então, chegou no IGBT, o que a gente procura manter? É necessário trocar? Sim. Então, a gente precisa, no mínimo, começar garantindo que vai ser utilizado a mesma marca e fabricante de IGBT, para que garanta que todos os componentes voltem a atuar de forma saudável e produtiva. Então, quando a gente fala de reparo de fonte, de servo drive, de inversor de frequência, de IHM,
de CNC. Todos esses reparos, eles exigem os mesmos cuidados e a mesma preocupação, que é apenas substituir a nível componente o que é necessário para garantir a volta da sua produção. Se o motor está com baixa isolação, ele pode gerar na placa algum curto. Gerando algum curto, ele pode proporcionar uma queima de componente, uma queima de GBT, um desbalanceamento no circuito de potência. É esse detalhe que vai ajudar ainda mais a gente ser assertivo no diagnóstico. Às vezes, o alarme está direcionando o servoacionamento, só que ele pode ser causado por um cabo, ele pode ser causado por um servomotor, ele pode ser causado por uma mecânica de máquina travada. O antes é tão importante quanto a operação e a intervenção nas placas eletrônicas. E muitas vezes, a gente vai solicitar para vocês o envio de um servomotor junto ao servoacionamento. Para quê? Para que a gente garanta que todos os periféricos da máquina voltem a atuar perfeitamente. Se você quiser maximizar a produção das suas máquinas com um diagnóstico eficiente, entre em contato conosco. Na ADM estamos prontos para manter as suas máquinas em pleno funcionamento.